Santo Antônio de Posse. Hoje a convidada é muito especial. Estou aqui na Clínica Saber, em Mogi Mirim, para conversar com Karina Maganha. Ela que é psicopedagoga, pedagoga e recentemente formada em neuropsicologia pela Unicamp. E veio nos ajudar um pouquinho. Karina, seja bem-vinda no nosso canal. Obrigado. Obrigada, Beto. Obrigada pelo convite. E vamos trocar algumas informações, né? Tenho muito carinho por Santo Antônio de Posse. A Karina já trabalhou em Santo Antônio de Posse, ela foi uma das desbravadoras, né, na psicopedagogia, na ajuda das nossas crianças. Bem, Karina, o intuito de vir aqui hoje é saber um pouquinho das dificuldades de aprendizagem na escola com as nossas crianças. Antigamente, essas dificuldades não eram vistas, né? Geralmente essas crianças eram deixadas de lado, com preconceitos a elas, não aprende, não vai aprender e tal. Com a sua chegada, com a sua entrada nessa parte da psicopedagogia, nós conseguimos falar com os pais, como identificar, como achar. E a primeira pergunta para você, Karina, o que é dificuldade de aprendizagem hoje para os nossos alunos? Esse é um assunto muito bom e pertinente ao momento que a gente está vivendo. Porque hoje a gente tem, devido às aulas remotas, a gente tem as crianças muito mais próximas das famílias, precisando de mais direcionamento por conta do ensino. Então, várias famílias acabam nos perguntando ou se inquietando com as dificuldades dos seus filhos. Então, chegam perguntas com relação: parece que ele não está lendo direito, ele não está conseguindo fazer cálculo, ele não presta atenção na aula. Então, essas inquietações são inquietações importantes, são inquietações que levam essas famílias a se questionarem sobre esse desenvolvimento no aprendizado das crianças e que, por sua vez, requer um olhar mais específico. É muito bom saber, Karina, porque nós estamos em época de pandemia, onde os pais, o papai e a mamãe, estão muito próximo da criança. Então hoje os pais acompanham as crianças diariamente pelas aulas virtuais. E é aí que a gente tem que prestar atenção, saber se está acontecendo alguma coisa para as crianças não aprender. Eu queria fazer uma pergunta para você, Karina. Dentre as dificuldades, qual que você cita que existe? Como o pai consegue observar essas dificuldades nas crianças que estão em fases de alfabetização e fase da escola? Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente está falando então de um comportamento que se modifica. Então, é progredir em uma determinada habilidade. Quando a gente pensa numa dificuldade, nós vamos fazer o movimento contrário. Então, a dificuldade de aprendizagem é quando esse comportamento não se modifica, ele fica ou oscilando ou ele não desenvolve mesmo. Então, ao pensar em dificuldade de aprendizagem, a gente precisa pensar nos fatores que podem estar atrapalhando esse processo do aprender. E estes fatores que podem estar interferindo são vários. Então, você pode ter na dificuldade de aprendizagem aspectos ambientais, aspectos emocionais e aspectos pedagógicos. Do mesmo modo que você pode ter também um transtorno de aprendizagem, que leva essa criança, então, a ter a dificuldade escolar. E quando a gente pensa em transtorno de aprendizagem, nós podemos também estar falando e investigando fatores de leitura, de escrita e aritmética. O importante é a família pensar que se identificou ou teve dúvida com relação a algo relacionado à escola, então de buscar uma ajuda, primeiro conversando com essa escola sobre essa dificuldade da criança, ou é em leitura, ou é em escrita, aritmética, que é a matemática, ou no nível atencional, para então essa escola orientar dos melhores passos para essa família.
Quando essa criança vai para uma investigação da dificuldade de aprendizagem dela, que daí sim há necessidade de um olhar mais específico sobre o não aprender. É muito importante, Karina, você estar falando isso pra gente, porque são gestos simples que as crianças passam para nós, para os pais, né, que a gente pode identificar. Às vezes, uma criança não consegue ler devido a problemas de visão. E geralmente um óculos, né, faria a diferença. Muitas vezes a criança não consegue aprender porque tem problemas de ouvido, na audição. E também não consegue ter esse êxito em aprender também, adquirir o conhecimento. Fala um pouquinho para nós, Karina, como que pequenos gestos, pequenas observações podem levar a gente a precaver um futuro problema e conseguir sanar essa situação para as crianças. A dificuldade de aprendizagem é o déficit em alguma habilidade específica da aprendizagem e que pode estar relacionado à leitura, à escrita, à aritmética. Mas na dificuldade de aprendizagem, quando a gente vai investigar dificuldade, a gente tem outros fatores que podem interferir no processo do aprender. Então, nós vamos ter fatores que podem ajudar e fatores que podem atrapalhar, como aspectos emocionais, como aspectos ambientais e como aspectos pedagógicos, assim como os transtornos de aprendizagem. Então diferencia pra gente transtornos com dificuldades? Perfeito. No transtorno de aprendizagem, a gente tem algo que é mais específico da aprendizagem. Nós estamos falando então de fatores que eles podem estar relacionados com leitura, com escrita ou aritmética. Então, se você tem uma criança que tem um transtorno específico da leitura, nós estamos falando aí de uma dislexia. Se estamos falando de um transtorno específico de aritmética, estamos falando de uma descalculia. Se estamos falando de um transtorno específico de escrita, estamos falando de uma desortografia ou uma disgrafia. Então, esses transtornos vão estar dentro desse quadro maior que é a dificuldade de aprendizagem. Mas nós temos outros transtornos que também podem provocar uma dificuldade de aprendizagem. Transtornos de neurodesenvolvimento. Então, assim como o autismo, assim como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, os transtornos motores, são transtornos que também podem acarretar uma dificuldade de aprendizagem. Então, Karina, geralmente a gente fala, aquele menino não para quieto, ele não presta atenção na aula. Pode ser um TDAH, é isso? Beto, pode ser um TDAH, mas também pode ser algo relacionado ao ambiente ou algo relacionado à imaturidade. TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Karina, antigamente as crianças que não aprendiam, tinham dificuldade, elas eram excluídas, jogadas à parte, né? Geralmente com rótulos, com bullying, né? Até mesmo por humilhações. Quantas vezes, né, as próprias crianças falavam, esse não nasceu para aprender. E a gente sabe que não é isso, todo mundo tem capacidade para aprender. Na sua experiência profissional, que conselho você daria, como mãe que você é, e também como essa excelente profissional, para os pais procurarem ajuda, né, para não simplesmente falar, meu filho não aprende. Não, ele aprende sim, ele tem capacidade e ele consegue. Nós passamos então por um período de evolução, tanto na educação quanto a contribuição da neurociência na educação. Então, esse movimento de excluir aquela criança com dificuldade, hoje a gente consegue entender o que é que acontece com ela e qual é a melhor forma que essa criança utiliza para aprender. Sem contar que nós temos hoje vários recursos de adaptações pedagógicas e adaptações curriculares para atender todas as crianças.
Então, um conselho, Beto, é que, percebendo que essa criança não está seguindo o padrão de desenvolvimento, que esse padrão de desenvolvimento ele não é para rotular as crianças, mas sim para dizer se essa criança está se desenvolvendo bem ou não, é buscar ajuda. Então, o diálogo com a escola é muito importante. A escola, por sua vez, ela não tem a obrigação e ela não deve dar diagnóstico a essas crianças, porque como nós conversamos anteriormente sobre o que é dificuldade de aprendizagem, já percebemos que é muito amplo para a gente chegar num diagnóstico, mas a gente consegue levantar algumas hipóteses. Então, encaminhar essa criança para um especialista, pode ser para o médico que acompanha essa criança, para o especialista em aprendizagem, que é o psicopedagogo, que vai saber fazer os futuros encaminhamentos e a conversa multidisciplinar para esse diagnóstico, é o melhor caminho. E nem sempre a criança que é conhecida como a preguiçosa, a que não quer fazer, ela está agindo desta forma porque ela quer. Muitas vezes ela vai se esquivar de uma tarefa mais exigente porque ela não dá conta. Muitas vezes ela vai se mexer mais porque está exigindo dela um nível atencional que ela ainda não dá conta. Então, compreender o que é que está acontecendo com essa criança é muito importante. Então, ao invés de brigar com essa criança, ou então exigir que essa criança faça essa atividade numa expectativa familiar ou escolar, o melhor é observar quanto que essa criança consegue fazer dessa atividade. Então, se esse pai que está acompanhando essa criança agora nessas aulas remotas, está percebendo que essa criança está precisando de muita ajuda, comentar com a escola, com o professor dela, para que então encontrem uma maneira de adaptar essa maneira de solicitar essa tarefa para que ele dê conta. Porque se ele tiver só insucesso, ele não vai querer continuar com essas tarefas. Muito bom saber que a escola tem papel de agregar, de unir e nunca segregar. Karina, um ponto que você tocou que é vital. Professor. Nós sabemos que os professores são sobrecarregados com atividades, muitas vezes a remuneração não condiz com os esforços que eles fazem no dia a dia, que viver uma sala de aula é uma coisa assim que poucas pessoas, né, precisa ter aptidão. Até falo que é um dom divino ser professor, porque é muito difícil você levar o saber para tantas crianças. Como ajudar o professor, Karina? Como a gente dá um alento e falar, professor, você vai ter subsídios para identificar e para acompanhar e encaminhar essas crianças que necessitam de ajuda? Não tem uma receita, né? A gente não tem uma receita, porque quando a gente pensa numa sala de aula, nós estamos falando em maneiras diversas de aprendizado. Cada um recebe uma informação de uma maneira, cada um aprende dentro da sala de aula em um determinado tempo e de uma maneira diferente. Então, uma dica que ela é assim imprescindível para esse professor é compreender que cada um aprende de forma diferente, então ele precisa trabalhar o conteúdo com pequenas doses e de diversas formas. Então, essa é uma contribuição da neurociência para a educação. Então, oferecer uma mesma temática, mas de maneira diversa. E um pouco de cada vez, porque também uma super dose de aula, vou dar um exemplo de matemática ou de multiplicação, não vai fazer com que essa criança naquele dia leve todas essas informações para o armazenar. Então, vou dar o exemplo novamente, um pouco de multiplicação na brincadeira, multiplicação funcionalizada no dia a dia, ela vai compreendendo como isso funciona. E acima de tudo também, Karina, o gestor, a direção, o gestor, tem que dar o subsídio, que é a capacitação para os professores,
profissionais da área para conseguir identificar e aliviar um pouco a jornada do professor, que é bastante dura. Isso. Hoje nós temos um acesso à informação que ele é mais amplo e ele é mais fácil. Então, solicitar destes gestores também caminhos e ferramentas para esse conhecer a diversidade, ele é muito importante. Mas também podem buscar esse conhecimento com autonomia, se empoderar dessa sala de aula. Então, a gestão da escola ela é fundamental para estimular esse professor a então compreender que ele é dono dessa sala de aula e que ele tem crianças que são diversas e que ele pode buscar conhecimento com tranquilidade, com leveza e com mais facilidade. Aos professores, a gente tem algumas plataformas de pesquisa que elas estão hoje abertas e que esses professores podem pesquisar artigos científicos só utilizando a temática ou o interesse e que já vai contribuir bastante para esse conhecimento. Esse gestor ele pode fazer essa ponte para esse professor. Beto, uma sugestão aos professores e aos gestores é que encontrem caminhos e ferramentas sérias, ferramentas científicas, base de conhecimento para oferecer a esses professores. Muito importante, Karina, auxiliar o professor com todo o aparato da gestão para que eles não fiquem sobrecarregados e tenham fundamentos e meios para ajudar as crianças. As dificuldades de aprendizagem. Como que é o tratamento? É com medicamento, terapia? O que é indicado nesse momento? Quando a gente pensa em dificuldade de aprendizagem e entendendo que essa dificuldade de aprendizagem está relacionada a um transtorno específico de aprendizagem, o tratamento ele é clínico, o tratamento ele é terapêutico. Então precisa do quê? De uma intervenção psicopedagógica e muitas vezes junto com outros profissionais para essa intervenção. Então vou dar o exemplo de uma criança que tem aí um diagnóstico de dislexia. Muitas vezes ela vai precisar de uma fonoaudiologia e um psicopedagogo. Já no transtorno de déficit de atenção, é essencial e em muitos casos há uma eficácia à medicação junto com o terapêutico. Uma criança que não é tratada ou não é observado logo no começo, nos primeiros anos de vida, essa dificuldade de aprendizagem, o que pode acarretar no futuro? Como pode crescer esse adulto? Essa criança que não recebe o tratamento adequado ou a identificação da dificuldade dela no tempo possível, né, que ela vai receber essa orientação mais tarde, a gente vai sempre identificar alguns outros fatores, principalmente emocionais, mais fortalecidos no quadro. Então, uma criança que arrasta uma dificuldade de aprendizagem, que ela não dá conta de fazer com autonomia, que ela tem dificuldade de leitura, que ela tem dificuldade de escrita, ela já vai crescendo percebendo que ela não dá conta. Então, pode apresentar alguns fatores emocionais de insegurança, ansiedade, que são maiores até ao quadro de dificuldade de aprendizagem em si. Então, a consequência de você deixar, não acompanhar, são outras devido ao desenvolvimento desse indivíduo. Então, ele até consegue superar depois de um determinado desenvolvimento de vida e crescendo, mas essa dificuldade ela vai ser alocada para uma outra dificuldade. Então, não que se eu não der a ajuda, que ele vai conseguir, que isso vai desaparecer. Ela pode ser transferida para um outro fator. Então, neste momento de pandemia, que os pais viraram professores de seus filhos, a acolhida e a observação nesses transtornos é o caminho? Sim, é o caminho. Então, assim, olha, eu até complemento, Beto, que os pais, eles viraram mediadores.
né? Mediadores desse aprendizado que está sendo feito a partir de uma orientação desses professores. Então, pais muito mais próximos, acolher mais essa criança. Então, tentar acompanhar o máximo desse ensino remoto, desse ensino em casa e estar atento à questão de autonomia dessa criança, quanto que ela consegue fazer sozinha, quanto que ela está dando conta e quanto que ela está precisando muito da mediação desse pai nesse processo, nessa execução das atividades passadas pelos professores. E algo muito importante, que acolher essa criança e fazer essa conversa com esse professor que está à distância. Isso é muito importante. Santo Antônio de Posse. Hoje eu estive com Karina Maganha, que veio falar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem. Psicopedagoga com larga escala e experiência, contribuiu com a gente. Para você que é pai, você que é mãe, você que é professor, ver um pouquinho das dificuldades e ter um caminho. Karina, deixe o seu recado, a sua mensagem para a nossa querida Santo Antônio de Posse. Beto, um recado que eu deixo para Santo Antônio de Posse, que eu tenho muito carinho pela cidade, é que na cidade existem vários especialistas competentes, atuantes e que então não estão sozinhos e que podem buscar esse apoio e tirar essas dúvidas sobre a aprendizagem, que é um assunto muito amplo. Aqui a gente fez um pequeno passeio só para entender que essa dificuldade de aprendizagem ela é ampla e que dentro dela tem vários outros fatores, mas que não estão sozinhos, que esses pais podem contar com essas escolas, com esses especialistas da cidade e também estou à disposição de vocês. Santo Antônio de Posse, siga-nos também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até semana que vem!